Romanos 8:37, a palavra de Deus, ela diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você pode repetir comigo? Diga assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você crê nisso? Amém? Eu tenho para mim que a base de toda a afirmação e argumentação de Paulo do capítulo de número 8 de Romanos se concentra, se resume e se embasa na parte B do verso 37, quando ele diz assim: por aquele que nos amou, ou então, porque ele nos amou. Essa para mim é a base, é a argumentação de toda a teologia de Paulo no capítulo 8 de Romanos. E Paulo já havia afirmado anteriormente que o amor de Deus, ele não é meramente filosófico ou conceitual, mas o amor de Deus, ele é verdadeiro e ele é real. E ele diz isso no capítulo 5 desta mesma carta aos Romanos, no verso 8, quando ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus dá demonstração. Deus não fica simplesmente no campo das ideias. Deus não fica simplesmente no campo filosófico ou conceitual. Ele demonstra com uma atitude prática, objetiva, que Ele nos ama. E Ele nos ama porque Ele envia o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Éramos eu e você que tínhamos que morrer, mas Jesus morreu no nosso lugar. E louvado seja o Senhor por isso, porque nós não suportaríamos o que Jesus suportou. Isso significa que Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, é dito na parte A do verso que nós lemos, que nós somos não apenas vencedores, mas nós estamos num nível acima. Nós somos mais que vencedores, declarou Paulo. Então nós não somos simplesmente vencedores. Nós somos mais que vencedores, mais, além de um simples vencedor. Resta-nos então perguntar ao texto o porquê. Qual é a base da razão pela qual Paulo afirma e argumenta que nós somos mais que vencedores? Se eu fosse recorrer ao contexto imediato dos versículos 31 ao 38, eu entenderia em que ou no que nós somos mais que vencedores. Mas a minha intenção, quando eu meditava nesse texto, perguntando ao Senhor em oração, eu queria saber qual era a base, qual era a razão, quais eram os fundamentos do porquê nós somos mais que vencedores, porque é isso, na verdade, o que nos interessa. Quais são as bases? Quais são os fundamentos do porquê nós somos mais que vencedores? E eu quero fazer aqui, nesta manhã, algumas considerações. E não simplesmente algumas considerações, eu quero fazer algumas afirmações objetivas do porquê nós somos mais que vencedores. E a primeira dela está no versículo de número 1. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira base do porquê nós somos mais que vencedores. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O texto ele é muito claro. Ele diz assim: porque nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma promessa para aqueles que encontram-se em Cristo Jesus, que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, que hoje vivem para Cristo Jesus, que hoje não pensam em outra coisa a não ser no reino de Deus e nas coisas que dizem respeito a Cristo Jesus. Essa é uma promessa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dos versos de número 1 ao verso de número 4, Paulo está tratando da dívida do pecado que era nossa e que foi paga por Jesus na cruz. É essa a argumentação que Paulo faz dos versos 1
ao verso de número 4. Ele fala sobre a dívida que nós tínhamos do nosso pecado. E quem tem dívida vive preocupado. Quem tem dívida vive ansioso. Quem tem dívida vive aflito. Quem tem dívida vive temeroso. Quem tem dívida vive em constante conflito. Quem tem dívida às vezes não consegue nem mesmo dormir à noite, mas isso não é mais necessário, porque Colossenses, no capítulo de número 2, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, que Jesus, ele riscou, ele rasgou a dívida do nosso pecado, e ele não somente rasgou, mas ele cravou a dívida do nosso pecado na cruz, e ele não somente rasgou, ele não somente riscou, ele não somente cravou na cruz, como ele também despojou principados e potestades, e ele não somente riscou, e ele não somente rasgou a dívida do nosso pecado, ele não somente cravou na cruz e não somente despojou, mas ele expôs publicamente principados e potestades ao desprezo. Sabe o que isso significa? Que Jesus, quando venceu Satanás na cruz, a figura que ilustra isso é a figura de um general que traz o exército cativo atrás de si, com os seus despojos, e expõe para tudo e para todos que ele venceu. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Ele venceu, ele riscou a nossa dívida. Não existe mais dívida, não existe mais pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque na cruz ele disse: está consumado. Está solucionado, eu paguei o preço e por isso eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Não existe mais dívida. Aleluia. Aleluia, não existe mais dívida. E o mesmo Paulo, ele diz assim, em Efésios capítulo 1, verso de número 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não existe mais dívida. O saldo agora é positivo. A conta agora está cheia, porque Jesus creditou na nossa conta o perdão através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Ninguém pode olhar para a tua vida e dizer assim: é amaldiçoado, porque não existe maldição por aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós somos abençoados, hoje nós somos abençoados, hoje nós somos benditos de Deus, ou porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Irmão, você não é mais um amaldiçoado, não aceite isso sobre a sua vida. Tem pessoas que não entenderam ainda isso. Existem pessoas que ainda não entenderam essa realidade. E ficam dizendo assim: mas eu não sei, a minha vida não vai para frente. Será que eu estou amaldiçoado? Não, se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você é um bendito, você é um abençoado, você é uma abençoada, você é uma bendita de Deus, lavada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então glorifique ao Senhor. Não tem essa de maldição. Não tem essa de maldição sobre a vida daqueles que foram lavados na cruz do Calvário. Porque nós somos mais que vencedores. Paulo continua nos dando a resposta. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós somos mais que vencedores? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nos versos de número 5 a 16... Paulo faz um contraste entre aqueles que são inclinados às obras da carne, ou seja, aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei,
pelos próprios méritos e pelo próprio esforço, e também por aqueles que efetivamente e objetivamente se deixaram vencer pela prática do pecado. Paulo então faz um contraste nos versículos 5 ao 16 entre aqueles que são inclinados à carne, que praticam as obras da carne, e aqueles que são inclinados à obra do Espírito, ou seja, aqueles que se apoiam na obra redentora e santificadora do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está tratando, dos versos de número 5 aos versos de número 16. Mas a questão é, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, isso me torna mais que vencedor. E por que ser guiado pelo Espírito de Deus me torna mais do que vencedor? O versículo de número 6 nos responde isso. Porque em Cristo Jesus nós temos vida e paz. O verso ele diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora olha aqui para mim. Existem pessoas que não têm paz. Existem pessoas que vivem atribuladas. Existem pessoas que vivem angustiadas, ansiosas, temerosas, não dormem à noite, vivem à base de calmante, vivem à base de psicotrópicos, vivem à base de remédios, vivem à base de terapeutas, e o terapeuta é necessário sim, eu acho que é necessário. Porém, nós cremos num Deus que não mudou, nós cremos num Deus que ainda continua o mesmo. Nós cremos num Deus que liberta, que cura, que saura, que restaura. Nós cremos num Deus que pode te libertar dessa angústia e dessa ansiedade que você tem vivido. Só que muitas pessoas ainda não experimentaram esta realidade. E o Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Porque a inclinação da carne é verdade, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós somos mais que vencedores, porque nós temos vida eterna. Nós somos mais que vencedores, porque nós temos vida abundante. Nós somos mais que vencedores, porque nós temos paz com Deus. Nós somos mais que vencedores, porque nós temos pacificação na nossa alma e na nossa mente. E a pergunta que eu te faço é: por que você não experimentou ainda essa paz? Por que você não experimentou ainda essa paz? Talvez a resposta é porque, de fato, você não tem ainda entregado a sua vida a Jesus. Talvez uma possível resposta é que talvez ainda você não esteja inclinado às coisas do Espírito. E quem não está inclinado às coisas do Espírito está inclinado às coisas da carne. E quem está inclinado às coisas da carne não tem paz. Ou quando tem, é uma paz passageira. Mas aqueles que são inclinados às coisas do Espírito têm vida e paz. Tem paz com Deus, tem paz na alma, tem pacificação diante do Senhor, tem vida eterna, tem vida abundante. E é isso que Jesus falou no capítulo 10, no versículo de número 10. Eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham vida abundante. Não é simplesmente qualquer vida, é vida e vida com abundância. Jesus no capítulo 14, no verso 27, do mesmo evangelho de João, ele disse assim para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é uma promessa para você aqui nesta manhã, meu irmão. Essa é uma promessa para mim e para você. Essa é uma promessa para nós. Essa é uma promessa que nós temos que nos apropriar. Mas nós temos que nos apropriar dessa promessa, nos deixando ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma vez dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós nos inclinamos às coisas que são do Espírito, às coisas que dizem respeito ao reino de Deus. E quando nós nos inclinamos às coisas que dizem respeito ao reino de Deus e ao reino do Espírito, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Essa é uma promessa. Foi isso que Paulo disse, Filipenses 4:7.
E a paz de Deus, que excede, que extrapola, que transcende, que está além, que está num nível diferenciado da paz que o mundo oferece. Essa paz guardará os vossos corações, sentimentos e os vossos pensamentos, raciocínio, intelecto, psique em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Porque hoje nós podemos dizer, nós temos vida e paz em Cristo Jesus. Você não precisa mais viver ansioso, atribulado, preocupado, sem dormir à noite, à base de remédios. Não. Não é mais necessário. Porque Jesus veio para te dar vida e vida e abundante. Paz na tua alma, paz no teu coração. A Meire contou um testemunho aqui uma vez. A Meire não tinha paz. A Meire era uma mulher atribulada. Mas um dia Jesus encontrou a Meire. Jesus libertou a Meire. E hoje a Meire é uma bênção na presença do Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia de paz na alma. Cheia de alegria no coração. Porque ela está em Cristo Jesus. E é claro, para eu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a única forma é eu obedecer, me deixar guiar e orientar pelo que está revelado na palavra de Deus. Não tem muito segredo. Quando eu me deixo guiar pela revelação da palavra de Deus, significa que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, porque Ele nos amou. Por que nós somos mais que vencedores? Porque nós temos a garantia de redenção não somente da nossa alma, mas nós temos a garantia, a certeza da redenção do nosso corpo mortal. Irmão, eu não vejo a hora da redenção dos meus cabelos brancos. O verso de número 11 diz assim em Romanos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, condicional. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em você, se ele habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. É a redenção não somente da alma, é a redenção do nosso corpo mortal. Quando Jesus se manifestar, nós seremos transformados, nós seremos glorificados, o nosso corpo será redimido, nós teremos um novo corpo e participaremos da mesma glória que Jesus participa, eu já te provo isso. Só essa razão já seria suficiente para nós sairmos daqui nessa manhã com uma outra perspectiva de vida. Porque enquanto o mundo não tem esperança, não sabe o que vai acontecer depois que morre, nós sabemos. Se nós formos achados vivos, nós seremos arrebatados e teremos o nosso corpo transformados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E eles também ressurgirão num corpo transformado e glorificado. Nós temos essa esperança. Eu disse algumas semanas aqui atrás que acabou esse negócio de pintar cabelo a cada 15 dias. Acabou esse negócio de puxar ferro na academia. Acabou esse negócio de ir na manicure, na cabeleireira todo mês. Acabou, irmão, acabou, irmã. Eu não vejo a hora da redenção. Eu não vejo a hora que os pés de frango saiam dos meus olhos. Porque essa é uma promessa, é um corpo glorificado. Os homens pé de frango, as mulheres pé de galinha. Acabou.
Quando nós ressurgirmos em Cristo Jesus, vai se completar a obra da nossa redenção. Nosso corpo será transformado, glorificado, e assim como Jesus é, nós o veremos, e assim como Jesus é, nós seremos também, e participaremos para todo sempre da sua glória. Que promessa mais linda! Irmão do céu, cabeleireira, o Dr. Ray, conhece o Dr. Ray? Aquele híbrido de americano com brasileiro que fala meio estranho. O cabeleireiro, manicure, Dr. Ray. Quem mais? Coveiro, vão todos perderem o emprego, porque já não vai mais existir morte, já não vai mais existir pranto, já não vai mais existir dor, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e as primeiras coisas serão passadas, e nós estaremos para sempre, para sempre, para sempre, na glória com o Senhor. Ah, louvado seja o Senhor. Nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Nós temos a garantia da redenção, não somente da nossa alma, mas nós temos a garantia também do nosso corpo mortal, que será glorificado. E nós experimentaremos uma nova dimensão. Já não haverá mais lembrança. Dura coisa é fazer cerimônia fúnebre, né, pastor Neri? Coisa mais triste do mundo. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Eu faço e fiz há não muito tempo, 2, mas eu faço com uma dor no coração. Mas Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Porque toda lembrança ruim, todo sofrimento será passado. Eis que tudo se fez novo. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos um corpo glorificado, nós queremos um corpo transformado, mas nós queremos mais que tudo a Tua presença, Senhor. Nós somos mais que vencedores. E eu encerro dizendo, por que nós somos mais que vencedores? Porque nós seremos reconhecidos e credenciados como filhos de Deus. Nós seremos reconhecidos, credenciados como filho de Deus. Olha só o que o verso de número 14 e 16 diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Opa, segura, trava. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Somente os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não vou pregar algo que não esteja na palavra de Deus. Somente os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não sou eu. A autoridade daquilo que eu falo está na palavra de Deus. E a autoridade de um pregador não está naquilo que ele acha, mas está naquilo que a palavra de Deus lhe revela. E a palavra de Deus, ela é muito clara, que aqueles que têm como credencial, que são credenciados e reconhecidos como filhos de Deus, são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses, verso 14, são filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verso de número 16 ainda diz assim, que o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Existe um testemunho, irmão. Existe um testemunho do Espírito dentro de nós. Existem pessoas que não têm certeza da salvação da sua alma. Ora, por que você não tem certeza da salvação da sua alma? Você tem que se perguntar isso. Qual é a razão de você não ter a certeza de que você é salvo? Ah, porque eu não sou bom o suficiente. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque nenhum de nós somos bons o suficientes. O único que é bom e suficiente é Jesus.
E Ele creditou na nossa conta aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Por isso nós somos salvos, porque Ele nos amou primeiro. É por isso. Mas o texto é muito claro. Somente aqueles que se deixam guiar e ser orientados pelo Espírito de Deus. E ser orientado pelo Espírito Santo de Deus é ser orientado por aquilo que a revelação da palavra de Deus nos mostra. E uma vez sendo orientados e praticantes da palavra de Deus, nós somos reconhecidos e credenciados como filhos de Deus. Por isso, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12, está dito que todos quanto receberam, Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam a Jesus, que são inclinados às coisas do Espírito, que se deixam orientar-se pela revelação da palavra de Deus, que é sinônimo de ser orientado e inclinado às coisas do Espírito. Esse é filho e filha de Deus. Isso significa que nós receberemos uma bênção dobrada, duplicada. Nós receberemos uma bênção que Deus tem preparado para aqueles que se tornaram filhos dele. Mas nós também, diz o texto no verso 17, que nós seremos co-herdeiros com Cristo. Está aí no verso de número 17. Nós seremos abençoados de forma duplicada. Nós receberemos uma bênção dobrada. A bênção de filho de Deus e a bênção de sermos co-herdeiro com Cristo. Ou seja, isso significa que nós participaremos da glória de Cristo se também participarmos dos sofrimentos de Cristo. Existe uma condicional. Pensou que ia ser fácil? Nós seremos abençoados de forma dobrada se nós participarmos dos sofrimentos de Cristo. O Evangelho é luta. Vocês olham às vezes para nós que estamos aqui e pensam assim: a vida deles é uma maravilha. Não é, gente. Vocês não conhecem a gente no dia a dia. Não sabem as nossas lutas. Não sabem as nossas dificuldades. Nós somos iguaizinhos a vocês, do mesmo material, do mesmo barro. Aqui é uma poeirada só, tudo no mesmo nível. Todo mundo igualado. Talvez eu não tenha as dificuldades que você tem, mas você também não tem as dificuldades que nós temos. O Evangelho é luta. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Vocês terão inúmeras aflições. Mas tenham esperança dentro do coração. Tenham fé dentro da alma de vocês. Tenham a certeza da redenção não somente da sua alma, mas tenham a certeza da redenção do vosso corpo mortal, porque vocês são mais que vencedores, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que são guiados pelo Espírito Santo de Deus e que agora têm paz e vida dentro da sua alma. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque vocês receberão uma bênção duplicada. Talvez você pergunte assim para mim: mas o que isso significa? Eu não sei. O que significa? O que representa? Eu só sei de uma coisa: se vem de Deus, é coisa boa. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E se vem de Deus, é bênção, é graça, é poder, é coisa gloriosa. Então você pode se alegrar em nome de Jesus. Eu não sei definir o que é. Só sei que é bom. É isso que o apóstolo Paulo tentou explicar para a igreja
aos corintianos, Paulo, faça-me o favor, tinha uma outra igreja melhorzinha, não? Não poderia ser a igreja dos São Paulinos, palmeirenses, santistas, mas tinha que ser justo dos corintianos. Aí o Paulo ele diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso de número 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração de homem e de ser humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para esses. Eu não sei o que é. Eu só sei que é muito bom. E é por isso que eu luto. É por isso que eu luto para viver segundo o Espírito. É por esta razão que eu luto todos os dias, esmurrando o meu corpo, como disse o apóstolo Paulo, porque eu quero ver Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero participar da glória com Jesus, eu quero estar junto com você, meu irmão, na glória, para todos sempre, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Vem, Senhor Jesus, nós estamos te esperando, Senhor. Eu só sei que vai ser muito bom. Vai ser melhor do que andar de moto. A igreja em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com o verso 18, que diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são de comparar com a glória que há de ser revelada naqueles que são filhos de Deus. Louvado seja o Senhor.